Wilson, você foi membro do Grupo Multidisciplinar de Trabalho que foi instituído pelo CONAD, né, para definir as regras do consumo da ayahuasca aqui no Brasil, Sim. tanto religiosamente como terapeuticamente. O que é a ayahuasca? Então, eu tive lá 2 vezes. A história da legalização da ayahuasca, para mim, é uma coisa muito importante, que ela se confunde mesmo com a minha história. Foram 20 e tantos anos, mais de 25 anos, trabalhando para a legalização dessa substância, e eu já tive 2 vezes lá. A ayahuasca é uma bebida, em quechua significa vinho da alma, muito antiga. É uma fusão de 2 plantas, de um cipó amazônico e de uma rubeácea, parente do café, que dá na Mata Atlântica. E a fusão dessas 2 substâncias, de uma coisa incrível, esse saber da natureza, juntou 2 plantas que têm 2 substâncias que só faziam sentido estarem juntas para serem consumidas. Que tem o DMT, a dimetiltriptamina, que é o princípio ativo, que dá as visões, que para ser absorvida oralmente, precisaria ter as catecolaminas, outras substâncias que estão no cipó. Então, o arbusto e o cipó criaram uma decocção perfeita que é usado milenarmente. A história remonta à história de Salomão, esse uso, mas principalmente para os povos originários, que utilizavam como transcendência, como uma possibilidade de falar com o sagrado. Isso acabou vindo para os brancos, acabou se espalhando, tornando-se hoje no começo, começou a preocupar muitas autoridades, foi aí que eu entrei, para poder ver o que era isso, estudar e ver, separar o joio do trigo, né? E a luta foi exatamente tirar da lista das substâncias proscritas para poder dar um status jurídico que tem hoje, que é o uso religioso, não terapêutico ainda. O grupo de trabalho já foi para criar o princípio deontológico. O que é isso? Os princípios éticos do uso dessa bebida para os grupos que utilizam. Mas qual que é o... Vou traduzir aqui. Qual que é a brisa da ayahuasca? O que faz? Então, ela é um dos principais psicodélicos. Ela expande a consciência. Então, você pode ter verdadeiras epifanias com esses psicodélicos, com a ayahuasca, por exemplo. Num determinado momento, você, de dentro para fora, se encontrar com o sagrado. Você pode ter uma viagem interna dentro de um trabalho com a ayahuasca e desatar um nó da tua infância que estava ali encapsulado, aparentemente esquecido, pulsando um sintoma que estava complicando a tua vida, que de repente, num estalar de dedos, aquilo pode ficar claro na tua vida. Você pode fazer viagens que vão além da tua vida pessoal e que vai descobrir coisas interessantíssimas que depois você pode estudar e confirmar que aquilo que você viu existe e é verdadeiro mesmo. Uma das substâncias que tem na ayahuasca, armalina, ela era conhecida antigamente como telepatina, porque dentro desses rituais as pessoas podiam ter experiências telepáticas. Então, tal nível de expansão que essa bebida dá. E existe uma série existe um ritual, né? Para ser considerado uso religioso, tem um... Isso. Como é que é o ritual de beber ayahuasca? Como é que funciona? É tipo uma missa? Eu realmente... Eu achei muito bom, porque esse é um tema que eu realmente não tenho ideia de como é que funciona. Um ritual mesmo. A palavra acho que é essa. E é muito boa essa pergunta, porque essa substância, o efeito dela está muito ligado ao controle. Quando a gente fala em medicina psicodélica, ou em psicodélicos de uma maneira geral, a gente vai usar 2 termos estrangeiros, que é o setting e o set. O ambiente externo e o ambiente interno. Para que você tenha uma boa experiência, é muito importante esses 2 detalhes, o externo e o interno. Um ambiente confiável, um ambiente com pessoas que saibam o que estão fazendo. E, principalmente na questão da ayahuasca, a questão ritualística. Porque, como eu disse, ele é um enteógeno, um alucinógeno, um psicodélico e um enteógeno, que ele obedece muito aos sons.
as músicas, as sugestões externas. Então, o ambiente é muito importante para que você tenha uma boa experiência. É muito diferente você beber um copo de ayahuasca sozinho, dentro do teu quarto, e dentro de um grupo que está obedecendo um ritual estudado, com músicas próprias, com ordem, nos tempos, com a quantidade certa, com um nível de cuidado com os participantes. Então, pode haver aí essas epifanias que podem mudar a vida de uma pessoa. Muito diferente dela beber fora. Então, como é que é esse ritual? Depende de cada grupo. No Brasil, ele veio dos indígenas, do povo originário. Quando ele veio para o branco, ele veio através de duas vertentes, que foi a união do vegetal e que foi o Santo Daime. Tá. E que desenvolveram seus rituais próprios, que foram sincretismos, né, da religiões afro, com influência cristã, depois foram se expandindo com influência afro, depois influência neo-xamânica. Hoje é muito comum os grupos independentes, mas eles iniciaram os grandes grupos de duas grandes seitas, que aí foram se espalhando as suas dissidências. Mas sempre a ayahuasca está envolvida com um grupo ritualístico. Claro que existem os psiconautas que têm as suas experiências solitárias e tal, mas é bem diferente. Eu, como já tive vários tipos, a solitária inclusive, e é bem diferente dentro de um grupo com um ritual. A possibilidade de você ir mais longe, mais alto, é muito maior. Isso que você acabou de assistir foi um corte do nosso podcast com Wilson Gonzaga. Para assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte que você vai gostar e aproveita para se inscrever no canal. Valeu!